Pare agora e escute com atenção, porque a resposta que você pediu já começou a se mover em lugares que você ainda não nomeou. O dia 5 de agosto não é uma data qualquer para você, e o que se aproxima dele toca seu coração com a precisão de quem sabe onde encontrar a porta certa. Você tem sentido um peso estranho no peito, como se algo estivesse sendo preparado em silêncio, e eu vou lhe mostrar porque isso não é confusão, mas sinal. Fique comigo, porque o que você está prestes a reconhecer já vinha sendo escrito nas pequenas pausas da sua vida. Você percebe isso no modo como o ar parece mais pesado quando você deita, no jeito como a noite demora a descansar dentro de você e no instante em que o celular acende sem trazer a paz que você esperava. Você toca a almofada, ajusta a coberta, olha para o teto e ainda assim há uma inquietação que não combina com o resto do quarto. Há dias em que sua respiração fica curta, suas mãos ficam quietas demais, e seu coração parece ouvir algo que os olhos não veem. Não é fraqueza, e também não é acaso, porque quando Deus move um processo, até o corpo percebe antes da mente entender. O que você chama de demora pode ser preparação, e o que você chama de silêncio pode estar protegendo aquilo que ainda não amadureceu. Há uma diferença entre o que se repete e o que se revela, e essa diferença está te chamando agora. Você não está perdendo o tempo, você está sendo conduzido por ele, e isso muda tudo. O que está acontecendo com você não nasce do nada, e a resposta que se aproxima não vem para enfeitar a sua espera, mas para esclarecer o que já vinha incomodando sua alma. Até o fim desta mensagem, você vai reconhecer os sinais que já tocaram sua vida. Vai entender o padrão que tenta atrasar seu passo. Vai perceber a razão espiritual da sua sensibilidade e vai sair com uma palavra de confirmação que não foi inventada pela emoção. Você vai perceber por que certas portas ficaram quietas, por que certas conversas perderam força e por que sua paz não aceita mais. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. O mesmo ambiente de antes. Você também vai reconhecer a prática simples que devolve seu centro e a declaração que sela em você uma certeza limpa. Nada aqui é aleatório e nada aqui veio para aumentar seu medo. O que vem agora é discernimento. Talvez você tenha vivido isso na cozinha, com a luz baixa ainda acesa, enquanto a chaleira esperava sem fazer barulho e você fingia normalidade diante de um silêncio que falava mais alto que qualquer palavra. Talvez tenha sido no ônibus ou no carro parado no trânsito, quando uma lembrança atravessou sua mente com força e você sentiu o peito apertar sem saber explicar por quê. O cenário pode mudar,
mas a sensação é a mesma. Algo dentro de você não aceita mais viver distraído. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem de carregar por muito tempo uma pergunta sem resposta. E quando você tenta empurrar esse incômodo para o fundo da rotina, ele volta pela borda do dia, pela memória de uma conversa, pelo atraso de uma notícia, pela ausência de um sinal que você esperava. O coração reconhece o que a agenda tenta esconder. Você não foi criado para anestesiar a própria percepção, foi criado para ouvir. Você sente isso de forma mais intensa porque não perdeu sensibilidade. Você a está recebendo de volta. Há gente que atravessa a vida sem perceber o peso do próprio ambiente, mas você sente quando algo não combina com a paz que Deus está construindo em você. Isso faz de você alguém melhor. Não no sentido vaidoso, e sim no sentido responsável, porque discernir exige coragem para não chamar de normal aquilo que já ficou estranho. Às vezes você pensa, por que isso me afeta tanto? E a resposta é simples demais para o orgulho aceitar. Afeta porque sua alma não foi desenhada para morar em ruído permanente. Afeta porque você não é vazio por dentro. Há espaço em você para perceber o que passa despercebido em outros. E quando uma pessoa é chamada a ver com mais clareza, o desconforto vem antes da direção. Não é excesso de emoção, é alarme santo. O que mais tenta te derrubar neste tempo não é sempre uma grande crise. Muitas vezes é a distração bem vestida, a pressa bem falada, a comparação que entra pela janela enquanto você está tentando respirar. Você olha para fora e vê vidas andando depressa, respostas aparentando facilidade, conversas que parecem resolvidas. E então a sua espera tenta parecer erro, mas o seu caminho não mede valor pela velocidade dos outros. O problema da distração é que ela não nega sua fé de uma vez. Ela só tenta fragmentá-la em pedaços pequenos até que você deixe de perceber o que está sendo cuidado em segredo. Você pode sentir isso numa notificação, numa conversa que suga sua força, numa agenda cheia que não produz paz e numa urgência falsa que pede decisão sem presença. A oposição nem sempre vem com o rosto duro. Às vezes, vem com o semblante da pressa. E pressa quase nunca cura o que foi chamado para amadurecer. Há uma história antiga que toca a sua situação mais do que você imagina. A história de alguém que precisou atravessar um deserto sem entender ainda o mapa inteiro. Quando o povo caminhou em direção ao desconhecido, não havia conforto suficiente para alimentar a confiança, havia apenas direção suficiente para sustentar o próximo passo. Você vive algo parecido quando seu coração quer controlar o fim, mas Deus trabalha o meio. Moisés não recebeu tudo de uma vez, e isso não foi castigo, foi condução. O que parecia demora era o modo como o céu ensinava dependência sem humilhar a alma. E hoje, a mesma lógica se aproxima de você, não para compará-lo com ninguém, mas para lembrá-lo de que aquilo que parece suspenso pode estar sendo guardado. O deserto não é sempre ausência, às vezes é proteção contra leituras apressadas. Você está aprendendo a caminhar sem roubar o fim antes da hora. Se você fingir que nada está acontecendo, vai repetir o mesmo círculo com outro nome, e o cansaço vai parecer cada vez mais pessoal. Há um custo em ignorar os sinais, porque a alma começa a gastar energia demais tentando sustentar uma versão antiga de si mesma. Você percebe isso quando a paciência encurta, quando a oração perde espontaneidade, quando a rotina continua por fora e por dentro tudo parece deslocado. O pior risco não é a espera, é a anestesia. Porque uma pessoa anestesiada já não distingue entre paz e fuga, entre descanso e desistência, entre silêncio e abandono. O que está em jogo não é apenas o que você quer receber, mas o que você está se tornando enquanto espera. E a espera, sem discernimento, vira barulho interior.
mas a espera com discernimento vira altar. Se uma dessas palavras encontrou lugar em você, se seu peito reconheceu esta conversa antes da sua mente, então escreva nos comentários: 888. Esse número, dito em voz baixa pela sua atenção, é só um sinal de confirmação, como quem acende uma pequena luz para dizer que entendeu a estrada. Não é um código mágico, não é um truque, não é uma promessa inventada. É apenas um gesto de concordância diante do que já estava sendo mostrado. Escreva 888 e volte para mim, porque o fio que liga o sinal ao sentido ainda vai se tornar mais claro. E quando você voltar, você vai perceber que a resposta não estava longe. Ela estava escondida no modo como você vinha sendo preparado. O que parecia só espera já era formação, e a formação agora ganha nome. A partir daqui, o que mais importa não é o acontecimento em volta, mas o lugar secreto onde sua alma responde ao acontecimento. Existe um ponto dentro de você que quer controlar o desfecho para não sentir de novo a incerteza. Esse ponto é antigo. Ele aprendeu a chamar vigilância de força e antecipação de proteção, mas só está cansando o seu coração. Você não precisa continuar negociando com a ansiedade que veste roupa de prudência. Há um peso de controle tentando tomar o lugar da confiança, e ele não conversa com a paz. Ele a interrompe. Você sente isso quando planeja demais e descansa de menos, quando tenta adivinhar tudo e perde a escuta, quando quer clareza antes da obediência. Mas o céu nem sempre entrega a visão inteira antes de pedir o passo. Primeiro vem a direção, depois vem a confirmação. Você chama de prudência aquilo que por dentro é medo de obedecer sem garantia. E eu digo isso com cuidado, porque não estou apontando condenação, estou apontando raiz. O medo de obedecer é silencioso, porque ele não se apresenta como rebeldia aberta. Ele se apresenta como espera excessiva, como argumento elegante, como necessidade de mais sinais do que Deus já deu. Você fica em pé diante de uma porta e pensa que ainda não pode tocar na maçaneta, quando, na verdade, o seu corpo já sabe que chegou a hora. Há uma parte de você que deseja controlar o próximo movimento para não se machucar de novo. Só que controle demais também machuca, porque prende o coração num corredor sem janela. A raiz não é falta de fé inteira, é a tentativa de proteger a fé de uma dor antiga. Mas proteção sem entrega vira prisão. Seu pensamento diz uma coisa, seu corpo reage de outra forma, e seu espírito percebe algo antes dos dois. É por isso que você às vezes não consegue justificar a inquietação, porque ela não vem da lógica, vem da percepção. Você deita, mas a mente continua acesa. Você respira, mas o peito parece reter uma frase. Você lê uma mensagem e sente que a resposta veio formal demais, ou rápida demais, ou vazia demais, e alguma parte em você não concorda. Há uma diferença entre ansiedade e discernimento, e nem toda agitação é sinal de perigo. Às vezes é apenas o corpo tentando alcançar a verdade que a alma já viu. Ainda assim, nem tudo que acelera é aviso, e nem tudo que pesa é condenação. O que você precisa aprender é a escutar sem se acusar. Quando o interior se alinha, a paz não grita, mas firma. Há ambientes que não estão prontos para a versão de você que está nascendo agora, e isso explica por que certas conversas cansam mais do que antes. Você entra num lugar, senta à mesa, ouve palavras familiares e, mesmo assim, sente que algo ali já não te veste. Não é orgulho, é desalinhamento. Algumas relações resistem à sua mudança porque dependiam da sua antiga disponibilidade, da sua antiga culpa, da sua antiga hesitação em dizer não. Você começa a notar o peso de certos encontros, o vazio de certas mensagens e a pressa de certas pessoas em te puxar de volta para um papel menor.
Mas não chama de frieza aquilo que é discernimento. Não chama de egoísmo aquilo que é limite. O que se afasta, às vezes, apenas revela que sua paz amadureceu antes do ambiente. E isso também é uma resposta. A oposição sabe usar o cansaço como argumento. Ela faz o dia parecer longo demais, a tarefa parecer pesada demais e a certeza parecer distante demais. Ela enche sua atenção com pequenas urgências para impedir que você reconheça a urgência real. Ela faz você adiar o que já foi mostrado, confundir barulho com movimento e transformar exaustão em identidade. Você talvez pense que está apenas cansado, mas há momentos em que o cansaço é um desvio planejado, uma forma de te manter ocupando espaço sem avançar em direção nenhuma. Isso aparece no excesso de telas, no acúmulo de tarefas, no hábito de responder tudo imediatamente e no medo de parar porque a pausa mostraria o que você evita ver. O opositor não precisa destruir a sua estrada se ele conseguir distrair seus olhos. Por isso a atenção é tão sagrada. Sem ela, até a promessa vira ruído. Há um instante em que você precisa parar de pedir permissão ao medo para continuar obedecendo. Esse instante chega quando a alma entende que permanecer no mesmo lugar já está custando mais do que o risco de avançar. Você não foi feito para morar no limiar para sempre. O limiar ensina, mas não é morada. E o que vem sobre você agora é um convite para sair da negociação interna e entrar na clareza que já foi tocada. Talvez você ainda não veja o quadro inteiro, e tudo bem, porque ver o quadro inteiro não é o mesmo que confiar no traço que já apareceu. O próximo passo não exige espetáculo, exige honestidade, e honestidade diante da voz certa é o começo de um novo ritmo. O resto da jornada não se constrói com pressa, mas com presença. Existe uma imagem que me acompanha enquanto falo com você, e ela resume o que tem acontecido por dentro. Uma janela coberta de poeira, que aos poucos começa a limpar a vista da rua. No começo, você só percebe que algo impede a luz de entrar direito. Depois, percebe que não era falta de luz, era acúmulo na superfície. O mesmo acontece com sua percepção quando certas camadas antigas de medo, controle e culpa ainda filtram o que Deus já quer mostrar. Você olha para a rua, para o céu, para o movimento das folhas e entende que a vista sempre esteve ali, só que estava coberta. E a cobertura não desaparece de uma vez. Ela vai cedendo enquanto a mão certa passa com paciência. A sua vida tem sido esse vidro recebendo limpeza. Você ainda não viu tudo, mas já não vê do mesmo jeito. E esse é o começo da liberdade. A poeira não surgiu numa única noite, e por isso a limpeza também não acontece num único gesto. Ela vem de escolhas antigas, de medos que você aprendeu a proteger, de silêncios que pareciam prudentes e de dias em que você aceitou menos do que sua alma realmente pedia. Você talvez tenha fechado a janela para suportar o vento e agora percebe que o ar ficou preso junto com a sujeira. Há um tipo de proteção que por um tempo faz sentido, mas depois precisa ser atravessada. Quando a janela fica coberta demais, a casa toda sente a falta da paisagem e sua alma também sente a falta da visão quando vive só de defesa. O que está sendo revelado é que você não precisa viver eternamente protegido do que foi chamado a discernir. A proteção tem estação, a abertura também tem, e agora você está diante desse ponto exato. O que tentou manter a janela fechada foi a memória da poeira antiga, a lembrança de que vento pode trazer incômodo, e a crença de que controle absoluto é o mesmo que segurança. Mas a verdade é que janela fechada demais rouba a casa da manhã. Você conhece esse sentimento quando evita responder, evita decidir, evita aceitar que algo terminou, ou evita assumir que algo novo quer começar.
Há uma resistência dentro do corpo que se parece com prudência, mas na verdade teme a claridade. O vidro, porém, não foi feito para esconder a paisagem, foi feito para atravessar a luz sem ferir quem observa. É isso que está acontecendo com você. Não uma exposição brutal, mas uma claridade progressiva. O céu não invade, ele ilumina, e aquilo que parecia pesado pode estar apenas pedindo limpeza. A janela começa a ceder quando você para de lutar com a própria visão e aceita que enxergar também é um tipo de entrega. Você percebe que sua respiração fica mais inteira quando não tenta adivinhar tudo. Você percebe que o ombro desce quando não precisa carregar respostas antecipadas. Você percebe que algumas palavras internas perdem força quando a luz entra e mostra que eram só sombras projetadas. É assim que a cobertura se enfraquece, não com violência, mas com persistência. Um pouco de claridade hoje, outro pouco amanhã, até que o que estava velado se torne nítido. E a sua alma aprende a distinguir entre o vidro e o horizonte. O que antes parecia bloqueio total, começa a parecer transição. E a transição, quando compreendida, perde metade do medo. Agora a janela se abre um pouco mais, e você sente o ar mudar, sem saber explicar por quê. Há algo de vivo nessa mudança, algo que não pode ser forçado. O pano da antiga poeira já não decide sozinho o que você vê. Você passa a notar os detalhes que antes estavam escondidos, como o contorno das árvores, a sombra que muda de lugar e a rua que continua a existir mesmo quando você não a observa. Essa imagem é importante porque mostra o que acontece quando o interior se rende ao processo. A paisagem sempre esteve lá, mas agora você a recebe sem resistência. Não se trata de receber mais informação, trata-se de receber melhor a verdade. E quando a verdade entra, ela não agride, ela organiza. O caos perde autoridade. O coração então começa a descansar naquilo que antes o assustava. É por isso que a imagem da janela se torna tão precisa para este tempo, porque ela explica a sua passagem do medo para a percepção. Se você insistisse em viver com a vidraça fechada, continuaria protegido da poeira, mas também impedido de ver amanhã chegar direito. E amanhã deste tempo já está tocando a sua casa. Há um tipo de resposta que não entra arrombando. Ela entra como claridade que não pede licença para ser verdade. Você vai reconhecê-la no modo como o coração se endireita sem esforço, no modo como uma conversa antiga perde poder, no modo como você para de correr atrás do que já não precisa ser perseguido. A partir daqui, o que se abre não é só uma janela, é a forma como você se enxerga diante dela. E esse reconhecimento prepara você para o que vem logo depois. Se a imagem da janela tocou o lugar certo em você, escreva nos comentários: estou desperto. Não escreva por impulso, escreva como quem reconhece que a luz já encontrou a borda do vidro. Essa frase não é enfeite, é testemunho de que você percebeu a passagem da sombra para a claridade. Escreva estou desperto e volte para mim, porque a partir daqui a resposta deixa de ser apenas percebida e começa a ser assumida. O que antes era apenas sensação, agora se transforma em direção. E quando a direção se firma, o próximo passo deixa de ser um mistério tão pesado. Há momentos em que Deus não muda apenas o cenário, Ele muda a forma como você atravessa o mesmo cenário. Você ainda anda pelos mesmos corredores, ainda abre as mesmas portas, ainda olha para as mesmas paredes da rotina, mas algo dentro de você já não aceita a antiga cegueira. A casa parece a mesma, o quarto parece o mesmo, o trabalho parece o mesmo, e, no entanto, você não cabe mais em tudo do mesmo jeito. Isso acontece porque a visão foi sendo limpa, e a clareza começa a cobrar novas respostas. Você não precisa fazer barulho para provar isso. Basta notar que sua alma já não se acomoda naquilo que antes a distraía.
O que antes te mantinha ocupado, agora te parece estreito, e o estreito não é punição, às vezes é passagem. Pela manhã, quando você toca o chão frio antes de sair da cama, há uma decisão silenciosa acontecendo antes mesmo do primeiro pensamento. Você sente que não quer mais começar o dia pela pressa, pela comparação ou pelo impulso de checar tudo antes de respirar. Esse pequeno gesto já é uma forma de retorno. O corpo aprende antes da linguagem quando uma estação muda, e sua rotina começa a denunciar o que a sua fé está aceitando ou recusando. Se você escolhe levantar com menos ruído, a alma percebe. Se você escolhe deixar o telefone de lado por um instante, a alma percebe. Se você escolhe ouvir antes de reagir, a alma percebe. O que parece simples é, na verdade, um novo governo interno. Há um tipo de oração que não se faz em voz alta no começo da manhã, e mesmo assim ela é percebida pelo céu. Ela nasce quando você coloca os pés no chão e, por dentro, recusa ser governado pelo pânico do relógio. Ela nasce quando você olha para a pia, para a mesa, para a roupa dobrada, para a mochila pronta, e entende que nenhum desses objetos pode decidir a sua identidade. A pressão do dia quer te dizer que tudo depende da sua pressa, mas sua alma está aprendendo outra ordem. O dia não é senhor de você. Você não pertence à urgência, você pertence à direção, e essa distinção muda o modo como o seu coração bate no começo de cada tarefa. Você também percebe isso quando uma mensagem chega e você não responde no mesmo segundo. Não porque se tornou distante, mas porque já não quer servir ao movimento automático do medo. Há um intervalo sagrado entre o estímulo e a reação. E nesse intervalo, a maturidade se revela. O seu dedo paira sobre a tela e por um instante você entende que nem tudo exige entrega imediata. Nem toda solicitação precisa ser atendida na hora. Nem toda voz merece acesso instantâneo. E ao guardar esse intervalo, você protege sua paz de desgastes invisíveis. Essa é uma forma de sabedoria que parece pequena por fora, mas pesa muito por dentro. O que você faz com o primeiro impulso diz muito sobre o lugar de onde está vivendo. O retorno que está sendo construído em você não é teatral. Ele é discreto, firme, cotidiano. Você começa a perceber que certas escolhas simples sustentam sua alma mais do que grandes discursos. Dormir melhor, falar menos quando está ferido, levantar sem carregar no rosto o peso do que ainda não aconteceu. Tudo isso se torna parte de uma resposta maior. A graça também trabalha nesses detalhes. E o detalhe mais importante é que você para de pedir que a vida se explique antes de obedecer ao que já foi mostrado. Isso é maturidade espiritual sem espetáculo. A resposta de 5 de agosto não vem só para ser ouvida, vem para ser acolhida no cotidiano que já estava esperando por ela. Olhando para o celular, para a mesa, para o relógio, você entende que existe um tipo de silêncio que não é vazio, é maturação. A ausência de resposta instantânea não significa ausência de cuidado. Às vezes, significa apenas que o cuidado está sendo estruturado em camadas que você ainda não vê. E quando você para de interpretar cada intervalo como perda, começa a descansar em algo mais profundo. O coração sem pressa escuta melhor. A mão sem desespero recebe melhor. A mente sem controle reconhece melhor. A liberdade nesta ordem nova, e essa liberdade prepara você para suportar a verdade sem fugir dela. Você não vai sair desta estrada como entrou, porque a janela já não está coberta do mesmo modo, e a luz já tocou mais fundo do que antes. O que antes parecia só ansiedade, agora se mostra como convite à lucidez. O que antes parecia atraso, agora revela um ritmo que não pode ser apressado sem perder o próprio sentido. E o que você recebe nesse caminho não é uma fórmula, mas uma maneira nova de permanecer. Isso importa porque a resposta que você pediu não foi desenhada para satisfazer o medo, foi desenhada para alinhar o coração.
E quando o coração se alinha, a vida ao redor começa a parecer menos confusa. O próximo passo já não exige força teatral, exige presença sincera. Há uma diferença entre resistir ao que mudou e honrar o que foi revelado. E agora você começa a honrar. Você honra quando deixa de correr em círculos procurando um sinal mais barulhento do que aquele que já recebeu. Você honra quando reconhece que a poeira antiga não tem mais direito de definir o seu horizonte. Você honra quando, no silêncio do seu quarto, numa sala vazia ou no banco de uma fila qualquer, escolhe não voltar ao ruído só para se sentir ocupado. Isso é uma forma de fidelidade. Não a fidelidade que aparece para os outros, mas a fidelidade que sustenta o interior quando ninguém está vendo. E é nessa fidelidade que a resposta ganha corpo. Porque aquilo que é realmente seu não precisa ser arrancado, precisa ser acolhido. Você passa a perceber que nem toda porta fechada é rejeição. Algumas são guardas, algumas são limites necessários para que sua alma não saia cedo demais do lugar onde precisa amadurecer. Há portas que ficaram quietas porque a pressa humana não saberia entrar nelas com reverência. E existe algo santo em aprender a esperar sem amargura. Não se trata de romantizar a suspensão, mas de reconhecer a mão que também trabalha na suspensão. Quando você aceita isso, a espera deixa de ser só intervalo e se torna preparação. O coração já não interpreta todo atraso como abandono. Ele começa a enxergar que o céu também sabe dizer não para proteger o sim. A sua parte neste tempo é simples e exigente ao mesmo tempo. Permanecer desperto sem ficar duro, obedecer sem teatralidade e confiar sem fantasia. Desperto para reconhecer o que chega. Suave para não se quebrar por antecipação. Firme para não entregar a própria paz ao ruído. Existe um caminho assim, e ele não é amplo em distrações, mas é amplo em vida. Você não precisa inventar profundidade. Precisa permitir que o que já foi tocado continue te moldando. Cada dia que você não volta para a antiga pressa, algo dentro de você se organiza melhor. E essa organização é parte da resposta que você tanto pediu. Se a paz que eu descrevo agora encontrou o seu peito, deixe o seu like como um amém sem palavras. Não como número, não como aparência, mas como concordância silenciosa com o que já foi confirmado dentro de você. Esse gesto simples diz que você reconhece a verdade sem precisar ampliá-la. Deixe o seu like e volte para mim, porque a entrega agora passa do entendimento para o cuidado. E o cuidado também precisa de nome, de direção, de gesto concreto. O que vem adiante não é repetição, é encaminhamento. Há alguém em sua vida que veio à sua mente enquanto você ouviu isso. Alguém que carrega um cansaço quieto, alguém que parece forte por fora, mas tem andado em silêncio por dentro. Pode ser uma pessoa que trabalha muito e fala pouco, que sorri sem descanso, que segura as próprias lágrimas até o último segundo, ou que vive cercada de gente e ainda assim se sente só. Quando o nome ou o rosto dessa pessoa apareceu em você, isso não foi por acaso. Foi entrega. O que você recebeu não é apenas para ser guardado, é para ser levado com cuidado àquele que também precisa ouvir. Então, envie esta mensagem para essa pessoa como quem leva água para alguém que caminhou demais. Não como recomendação, mas como um gesto de presença. Às vezes, a resposta que você recebe é também a resposta que outro precisava alcançar. E isso faz de você parte de uma corrente de cuidado. Há uma espécie de compaixão que cresce quando você percebe que sua própria travessia te torna mais atento ao deserto alheio. Você já não olha para a dor dos outros com pressa de corrigir, porque aprendeu que muita coisa se resolve primeiro com reconhecimento. O rosto que veio à sua mente pode estar pedindo justamente isso. Alguém que não o apresse, alguém que... Atenção! Você precisa se preparar agora.
Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.